noite, né, pessoal? Vamos começar? Boa noite. Hoje é um dia uma noite bastante feliz para mim, porque a gente teve a oportunidade de trabalhar muito hoje, mas continua ainda até no final da noite. Então, quando eu estou assim, eu me sinto muito assim, em júbilo de alegria, porque eu consegui servir. E nem sempre a gente tem a noção do que a gente está servindo, a gente está agregando muita coisa para nós, não só para o próximo. Mas agora eu vou passar o bastão para o Luiz. O Luiz vai fazer a parte dele hoje, eu não sei se ele trabalhou tanto quanto eu tive hoje desde manhã trabalhando, não sei, né, Luiz, mas provavelmente sim, que você se preparou, você é muito dedicado. E aí esse fechamento eu vou sentar aqui para aprender com ele. Porque ele vai estar falando, ora, nós é que somos o templo de Deus, vivo. Então eu acredito que vai vir muita informação aí que vai ser interessante para que eu possa fazer um repositório de informações. E eu quero que vocês também prestem bastante atenção para que a gente possa aplicar a partir de amanhã. Então, para a gente conectar, amanhã não, no final da reunião já pode começar a conectar, né? Praticar. E para a gente conectar a Deus, vou pedir para vocês fecharem os olhos, só para ajudar nessa conexão, que traz tranquilidade, paz, para que a gente possa fazer uma prece e que essa prece abra todos os nossos pensamentos, aumentando a nossa potencialidade de aprendizagem e também instruindo e intuindo o Luiz para que ele traga o estudo hoje de uma forma exemplar e simples e clara para todos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, viu, pela presença. Boa noite a todos. Boa noite. Abençoe-nos, Jesus, o Divino Mestre e amigo incondicional de nossas vidas. Esse tema de hoje, ele pode ser muito simples, muito direto ou um pouco mais amplo. Falando de uma maneira direta, mais simples, ora, nós é que somos o templo do Deus vivo. E aí, essa é uma ideia fácil de nós aceitarmos. Nós somos o templo do Deus vivo. E eu fico imaginando que eu estou com Deus, Deus está em mim. E dessa forma, podíamos encerrar o estudo só com isso. E eu saio com o ego inflado, imaginando, eu sou uma pessoa especial. Aliás, pela vida a gente vê muitas pessoas que se consideram especiais. Nós estamos nos aproximando da época das eleições, estamos em plena campanha, normalmente ela começa bem antes da eleição em si. Uma vez eu estava conversando com uma senhora, eu trabalhava na Assembleia Legislativa, era uma amiga, e ela foi convencida a ser candidata. E eu a conhecia bem e sabia que ela não tinha condição nenhuma de ganhar a eleição. E eu falei com ela, olha, preste muita atenção no que lhe foi dito para você ser candidata, porque pode ter sido com o objetivo de estimular o seu ego. E você fazer um trabalho acreditando nisso, mas comumente as chances são pequenas. Ela ficou brava comigo. Ela ficou brava comigo. Eu posso ganhar a eleição? Sim, pode, todo mundo pode. Candidatando, todo mundo pode. Eu sou filha de Deus. E os outros candidatos não são, não? Aí ela parou de conversar. Quando a gente fala da divindade, nós temos que tomar muito cuidado com o que isso nos impacta. Então vamos analisar um pouco mais aprofundadamente o que foi dito. Ora, essa palavra ora, ela tem muitos significados. Pode ser hora de orar, eu oro, tu oras, ele ora. Pode ter várias outras implicações, vários outros significados, mas especificamente aqui ela é uma interjeição. A interjeição sempre traduz um sentimento que você está falando.
ou traduz uma conclusão. No caso específico, é uma conclusão. Portanto, por conseguinte, concluindo, nós é que somos o templo do Deus vivo. Ela quer dizer isso, é uma conclusão que se chegou, que nós é que somos o templo do Deus vivo. Então vamos começar a analisar pelo fim. Deus vivo. O que significa Deus vivo? Essa expressão foi criada pelo povo hebreu. Quando eles receberam a missão, que veio lá de Abraão, vem da ancestralidade do povo de Israel e dos hebreus de uma maneira geral, quando eles receberam a missão de levar o Deus único para a humanidade, em primeiro lugar, essa missão não foi essa certeza do Deus único compreendida inicialmente. Levou tempo para consolidar entre o povo hebreu o Deus único. A gente vê nos filmes falando da antiguidade hebraica, na época de Moisés, um pouco depois, um pouco antes. Naquele tempo ainda não havia se consolidado tão profundamente essa ideia do Deus único. Por quê? A humanidade inteira era politeísta, cultuava diversos deuses. Quando a gente vai examinar a história do Egito, a gente percebe que os sacerdotes egípcios, porque lá havia uma escala de acesso à informação. Aquele que se tornava sacerdote, ele era um iniciado. Iniciado em quê? Em conhecer as verdades mais profundas. Aí é que ele começava a tomar consciência do Deus único. E conforme ele ia evoluindo na sua escala hierárquica do sacerdócio, a mais informações eles tinham acesso. Hoje já se sabe desse conhecimento. À época não. Só os sacerdotes detinham esse conhecimento. E aí eles entendiam que as massas não estavam preparadas para entender o Deus único. Exigiam, segundo eles, uma capacidade de abstração que as pessoas comuns não estavam acostumadas. Tinham que entender para além do que estava sendo dito. Daí, para tornar a ideia da divindade mais facilmente compreensível, eles criaram alguns mecanismos. Um deles foi os rituais. Através dos rituais, cultuava a divindade. Porque seguir um ritual, seguir uma ordem do culto, é mais fácil para as pessoas perceberem. Ela pode até não entender direito o que está sendo falado, mas seguir um ritual, seguir uma regra de conduta, é mais fácil para as pessoas entenderem. Daí, estabeleceram os rituais. E também estabeleceram que as divindades, que eram, na verdade, facetas do Deus único, cada uma cuidava de um determinado fenômeno da natureza. Então, havia o Deus Sol, que era Ra, ou Amun-Ra, ou Ra. Isso alguns anos atrás, né, eu gosto de falar isso, os jovens começaram uma saudação, Ra! Falavam um para o outro, Ra! Como se fosse algo jovem, né? Isso era alguns milênios antes de Cristo, já existia essa saudação, nada de novo. Havia também Osíris, que era o deus da fertilidade, das águas do Nilo, das forças produtivas da natureza. Dessa forma, eles entendiam que as pessoas estavam mais aptas a compreender a divindade através de diversas divindades. Mas eles, sacerdotes, sabiam do Deus único.
E percebe-se entre os persas, também isso existia, entre os hindus, que eles pouco se relacionavam, os hindus na Índia, eles sabiam perfeitamente do Deus único, mas eles entendiam que conforme, eles tinham uma visão um pouco diferente dos hebreus, conforme o fenômeno considerado da natureza, a divindade se apresentava de uma forma. Era o mesmo Deus, mas se apresentava de formas diferentes conforme o fenômeno da natureza. Quem vê a religião hindu, que está expressa num livro que é a Bíblia para eles, é o Bhagavad Gita, que fala da história da fundação da Índia, conta a história do povo indiano, conduzido por Krishna, um enviado superior, que seria o Cristo para eles. Percebe-se que eles tinham uma noção muito clara do Deus único. Mas, para as massas, também, elas não compreendiam essa situação, havia o politeísmo. Eles achavam que eram diversas divindades. Eles não compreendiam essa sutileza dos hindus, que eram facetas do mesmo Deus. Para eles eram deuses diferentes. Assim, só o povo hebreu, depois de algum tempo, é que teve essa noção clara do Deus único. Mas eles interpretaram equivocadamente um aspecto. Eles tinham plena consciência de que eles foram escolhidos para levar a ideia do Deus único. Mas eles acharam que a divindade os havia escolhido e, como tal, eles eram o povo escolhido, logo superiores aos demais povos. Isso teve origem no próprio orgulho do povo hebreu, que se considerava superior. Não houve nenhum povo que sofreu mais sob o jugo de outros povos do que o povo hebreu. Mesmo assim, eles se consideravam superiores aos demais. E eles traziam a visão de que o Deus de Israel era o Deus único e só do povo hebreu, que havia escolhido o povo hebreu como seu povo. Daí eles passaram a criticar os outros deuses. Não ostensivamente, mas no íntimo, eles rejeitavam todos os outros deuses. E diziam, eles cultuam ilusões, eles cultuam imagens, estátuas, ideias que são uma ilusão. O único Deus que realmente existe é o Deus de Israel. Esse é real, é concreto. Por isso eles cunharam essa palavra Deus vivo. Ele vive, esse é real, esse é concreto. Mas havia ainda um outro aspecto disso. Os demais deuses, segundo eles, não agiam. Por ser uma ilusão, não agiam. O Deus de Israel participava da vida cotidiana, participava de tudo. Mas havia um local onde ele fixava a sua residência, na terra. Esse local era o templo, que teve uma expressão muito forte no Êxodo, que está lá narrado nas 5 obras atribuídas a Moisés. Estava lá eles imaginando que, para que eles saíssem do Egito e caminhassem até a terra prometida, que na verdade era de volta às terras deles, eles precisavam levar a morada de Deus junto, porque a morada de Deus não estava lá, estava com eles. Daí criaram um templo não era bem itinerante, era
hoje chamaríamos de um templo portátil, que você vai montando à medida que você vai caminhando. E esse templo era chamado de tabernáculo, era a morada de Deus. Templo é o local onde Deus reside, onde a sua plenitude está. Então, quando quisermos falar com Deus, precisamos ir lá no tabernáculo, porque Ele está lá. É lá que a gente fala com Deus. Daí, o Deus vivo, para ele, significava isso. O Deus real, o Deus verdadeiro, presente em nossas vidas e que reside no templo. Pois bem, essa é a visão que está lá no Antigo Testamento. Está lá em Êxodo, está lá em Números, principalmente nesses dois. As 5 obras atribuídas a Moisés. Há vários livros no Antigo Testamento, mas atribuídos a Moisés são só esses 5. Embora passou à posteridade como obras de Moisés, mas de fato ele participou desses 5. O Novo Testamento, Jesus não combateu essa ideia. Pelo contrário, ele reforçou essa ideia, mas ele deu um outro significado. A divindade não está só no templo. O templo não é a morada da divindade, porque a divindade está em toda parte, em todo lugar. E Deus está dentro de nós. O objetivo da religião é nos reconectar com a divindade. E um aspecto interessante quando a gente vê essa palavra religião. Religião é uma palavra em português que veio do latim. Vem de um verbo, religare. Significa religar. Religião é religar com a divindade. Você só pode religar uma coisa que estava ligada antes e que agora não está mais. Como que isso aconteceu? Quando a divindade nos criou simples e ignorantes. Estávamos com a divindade. Iniciamos o nosso processo evolutivo para chegarmos até a condição de simples e sábios. Mas a evolução necessita que a gente faça aquilo que nós queremos fazer. Que a nossa conduta seja direcionada por aquilo que a gente quer fazer. E para que eu escolha o que fazer, eu preciso ter livre-arbítrio. Se eu tenho que fazer algo que eu sou obrigado a fazer, independente da minha vontade, eu não tenho livre-arbítrio. Daí a divindade nos outorgou o livre-arbítrio. Mas como a gente, no início, não sabia direito o que eu quero, houve e há a necessidade do determinismo, que vem muito fortemente pela herança evolutiva da espécie. Nós vamos caminhando pelos instintos, pela sobrevivência, pela força da sobrevivência, por aquilo que nos agrada, rejeitando o que nos desagrada, e vamos evoluindo e aos poucos vamos adquirindo livre-arbítrio, capacidade de tomada de decisão. E quando você vai adquirindo essa capacidade, vai aumentando a sua responsabilidade. Uma maneira bem interessante de nós compreendermos isso é o seguinte: imagine o filho, acabou de nascer o filho,
qual é a consciência que ele tem da vida? Praticamente nenhuma. Ele vai expressar as suas necessidades comumente através do choro. Quando está doendo, ele chora. Quando ele está alegre, feliz, ele sorri. Quando ele sente fome, ele chora. Tudo para ele é através do choro, ou não choro, ou de um sorriso. Ele não tem poder de decisão nenhum, ele só manifesta a necessidade, mas ele não consegue decidir. À medida que ele vai avançando, ele vai compreendendo, começando a compreender as coisas, muito rudimentar, até que chega, por exemplo, numa idade e que um dia ele quer passar um dia na casa de um amigo. A família daquele amigo dele convida ele, através dos pais, para poder passar um dia lá na casa deles. O que que os pais tendem nessa hora? Não, esse menino faz muita bagunça e tal, não vou deixar. Mas o menino vai insistindo, até que um dia você deixa esse menino ir. Ele vai. Quando ele volta, você quer saber o que ele fez lá. Se aquele menino só fez bagunça, até mais do que está em casa, bagunçou demais, a tal ponto da mãe do outro menino falar, olha, os dois fizeram muita bagunça. O que você vai fazer? Tão cedo não vai deixar ele ir para casa de outro colega, porque não soube utilizar daquela liberdade pequena que você deu para ele. Por outro lado, se ele chega e fala, a mãe fala, olha, seu menino é um anjo, não deu trabalho nenhum, foi ótimo. Você pensa, ela está falando meu filho mesmo? Porque ele não é nada disso. Mas ele, como que deu uma prova de que ele soube se comportar bem. Você vai tender a atender outros pedidos dele com mais boa vontade, porque sabe que ele soube utilizar aquela liberdade pequena que você deu para ele e se comportou bem. À medida que nós vamos amadurecendo no caminho da vida, a divindade vai agindo assim com a gente. Por isso, o nosso acesso à informação, a nossa capacidade de compreender e de lidar bem com o mundo à nossa volta, depende do nosso padrão evolutivo, intelectual e moral. Chico Xavier falava isso. Quando a humanidade, já falando da transição, demonstrar maturidade para lidar com o conhecimento, ela vai ter acesso à informação que hoje consideraríamos milagres, o que vai acontecer. É essa a ideia de desenvolvermos dentro de nós essa consciência ligada ao padrão superior de conduta. É o templo do Deus vivo. O Deus vivo está dentro de nós, longe de nos envaidecer, porque eu dizer Deus está dentro de mim, eu deveria entender o quê? Que eu sou um ótimo, porque Deus está comigo. Isso é só parte da história. Deus está dentro de mim. Mas aí vem a pergunta. E eu? Eu estou com Ele? Porque Deus está em toda parte. Está dentro de mim, sem dúvida. Mas eu estou com Ele? Jesus, o governador do planeta, o governador espiritual da Terra, está presente em nós o tempo todo. É a potência superior, é o espírito crístico, é o espírito evoluído que já atingiu a condição
de ser responsáveis por grande quantidade de pessoas, por mundos. Cristo está presente em nossa vida, diretamente e através dos seus múltiplos emissários, mas nós estamos com Ele. Perante a Suprema Justiça, todos fruímos dos mesmos direitos. Mas o que é que define de fato o que nós somos? É a nossa conduta diante da vida. Nós somos o templo do Deus vivo. Deus vivo está em nós, mas nós agimos como tal. Isso deveria trazer para nós a consciência da responsabilidade para com nós mesmos. Eu cuido de mim, que significa cuidar do meu tempo, que é o meu corpo, eu espírito, eu corpos espirituais, eu tenho responsabilidade para comigo mesmo. Essa é a responsabilidade de eu me considerar templo do Deus vivo, que de fato sou. Mas o templo tem que ser cuidado. Será que eu cuido de mim? Há os aspectos físicos que eu tenho que cuidar de mim mesmo e há os aspectos morais. Porque a divindade, ela tem essa característica. Ela nos delega as leis físicas, que são as leis do mundo material, e nos delega as leis morais para nós seguirmos. E isso está introjetado dentro de nós. Você não vai exigir de uma criança a capacidade de compreensão do que ela está fazendo de um adulto. Mas nós estamos nos candidatando a sermos adultos. Mas o nosso comportamento ainda é de criança. Criança irresponsável. Que não medimos as consequências dos nossos atos. Antes de prosseguir nisso, vamos um pouco para a doutrina espírita. Essa compreensão do Deus vivo está presente na codificação espírita. Já na primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos. Há muitos estudos falando sobre essa pergunta. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Já falamos isso em outra oportunidade, vou só rever um ponto. Até então, a pergunta era: quem é Deus? Kardec fez a pergunta: que é Deus? Qual é a diferença? Quem é Deus e que é Deus? A maioria vai dizer assim: não vejo diferença nenhuma, não. Para mim é a mesma coisa. Quem é Deus ou que é Deus faz diferença. Numa abordagem filosófica, faz uma diferença enorme. Porque quem é Deus, você já fez um pré-julgamento do que a divindade é. Porque você não diz quem para algo que você absolutamente desconhece. Vamos imaginar o seguinte: olha, você sabe o que é XYW? Você não faz nenhuma ideia do que é XYW. Aí você vai me responder: o que é XYW? Você não sabe nada, você está aberto a qualquer resposta. XYW, eu não sei o que é. Mas se eu falo para você, você sabe quem é Pedro? Você vai olhar para mim.
quem que você está referindo? Esse quem seu já trouxe um pré-julgamento. Você imaginou que Pedro é uma pessoa. Ninguém vai referir um objeto como Pedro. É uma pessoa do sexo masculino. Não tem mulher que chama Pedro. Então você já fez um pré-julgamento sem saber que Pedro, eu estou me referindo, do que é vindo, quem é Pedro. Que é Deus? Kardec colocou a pergunta aos espíritos superiores: estou aberto a qualquer resposta. Nenhum pré-julgamento. E eles respondem: é a inteligência suprema e causa primária ou primeira, não há diferença nesse conceito. Alguma tradução fala causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Nessa resposta, os espíritos já dizem que é o Deus vivo, porque é uma inteligência suprema. A inteligência é um ser que tem essa inteligência e causa primária de todas as coisas, mostrando que tudo que ocorre no universo tem como causa primária a divindade, que é regida pelas suas leis, as leis físicas e as leis morais, essencialmente, que são as duas asas da evolução, a evolução intelectual e a evolução moral. A doutrina espírita é concordante com essa visão do Deus vivo. E profundamente concordante de que nós somos o templo do Deus vivo, segundo a ressignificação que Jesus pôs essas palavras. Ele primeiro disse, está lá em Mateus, no versículo 20, no capítulo 20, versículo 32, o Deus é Deus dos vivos. Ele ampliou esse conceito. Deus é Deus dos vivos. E Deus está dentro de nós. E ele fez esse paralelo quando ele respondeu a Pedro, que já falamos aqui de outra oportunidade, mas vem muito ao caso, quando Jesus dizia que veio edificar o reino de Deus na terra, as pessoas, algumas, achavam que Jesus era um enviado, o filho de um poderoso monarca que veio reconhecer o terreno. Uma visão militar, toda vez que o militar vai, um grupo militar vai invadir ou vai adentrar num determinado local, ele manda os seus batedores iniciais para reconhecer o terreno, para ele se preparar para o que vem. Achavam então que esse Deus, esse poderoso monarca, mandou Jesus para reconhecer o terreno e que viria depois os exércitos desse monarca que dominariam os romanos, porque nessa época o povo hebreu estava sob o jugo dos romanos. Era um povo extremamente orgulhoso. Foram feitos cativeiros lá no Egito, depois voltaram para a terra prometida, libertados por Moisés. Lá, alguns séculos depois, tornaram prisioneiros da Babilônia. Nabucodonosor adentrou em Jerusalém e destruiu o templo. Irritação pelo comportamento dos hebreus. Esse templo foi reconstruído. Esse templo destruído pelos babilônios foi o templo construído por Salomão. O mais extraordinário templo construído pelo povo hebreu. Depois, os babilônios destruíram
E Herodes, o Grande, reconstruiu, era árabe, mas para tentar encontrar algum tipo de boa vontade entre os hebreus, porque Roma escolheu um árabe para governar Israel. Isso foi considerado um insulto profundo com o povo hebreu. E para tentar minimizar essa animosidade, Herodes, o Grande, o filho, o pai de Herodes Antipas, Herodes o Grande, que governava antes de Jesus nascer, na época que Jesus nasceu, era ele quem governava Israel, ele reconstruiu o templo, não com a mesma suntuosidade de Salomão. E esse mesmo templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, porque o povo hebreu cometeu a suprema ousadia da época. Desafiou Roma. O imperador era Vespasiano. O César do momento era Vespasiano. E aí ele mandou para aquelas terras distantes da Palestina o seu general mais duro, Tito, que depois seria imperador, também seria César. Ele mandou Tito aplicar uma punição pesada para aquele povo, para que eles servissem de exemplo para o mundo sobre o que acontecia com quem ousasse desafiar Roma. E o general Tito, chegando a Jerusalém, procurou saber qual era o símbolo mais venerado por aquele povo. E eles responderam, sem a menor dúvida, o templo. Porque para o povo hebreu só havia um templo, o templo de Jerusalém. Havia um outro templo na Samaria, e esse era um motivo de litígio entre os judeus, a Judéia, ou as outras províncias de Israel, e a Samaria. Eles rejeitavam os samaritanos por isso, porque do Antigo Testamento os samaritanos só reconheciam as 5 primeiras obras, os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés. Os demais profetas eles rejeitavam. E o templo era o que estava lá na Samaria, e não o de Israel. Por isso esse litígio frequente entre judeus e samaritanos. E Jesus acolheu os dois igualmente. Pois bem, esse mesmo templo foi destruído pelos romanos no ano 70 e Tito mandou destruir completamente. O templo em si destruiu todo, só ficaram os alicerces. E destruíram também as casas de apoio que viviam em volta. Era o templo, o Monte do Templo, que era conhecido onde ficava o templo. Esse templo não foi reconstruído mais. Por quê? Veio a segunda parte da punição ordenada por Vespasiano e cumprida por Tito, general Tito. Expulsou o povo hebreu das suas terras. Simplesmente os expulsou de lá. Eles fugiram para os locais que puderam fugir. E como o local ficou desabitado, os árabes tomaram conta desse local e construíram, onde era o templo, uma mesquita, que hoje para eles é a segunda mesquita mais importante. A primeira fica em Meca, na Arábia Saudita. A segunda fica em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade sagrada para 3 religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. As 3 consideram Jerusalém a sua cidade sagrada, a capital do culto àquela religião.
E Israel, que domina Jerusalém, com toda a sua força, não ousa destruir essa mesquita para reconstruir o templo, porque o povo árabe, que é desunido, se uniria para destruir Jerusalém, para destruir Israel. Essa visão do Deus único e essa visão de como implantar o reino de Deus dentro de nós não foi compreendida por Israel. Não foi compreendida pelo povo hebreu. E o ensino de Jesus, que abraçou todos os povos, os próprios discípulos tiveram dificuldades de compreender isso. Quem compreendeu que o ensino de Jesus não estava restrito ao povo de Israel foi Paulo. Paulo de Tarso, agora já convertido, depois do fenômeno ocorrido na estrada de Damasco, que fez uma mudança instantânea em Paulo, depois que ele viu Cristo, ele caiu do cavalo. Essa expressão de cair do cavalo é despertar da ilusão. Não tem? Muitas pessoas usam essa expressão. Olha, eu caí do cavalo. Eu estava imaginando uma coisa, mas a realidade era outra. Foi por causa dessa passagem, em que Paulo cai do cavalo, o cavalo se assusta diante da luz que ele vê, emanada do Cristo, e Cristo pergunta a Paulo: Paulo, por que me persegues? E Paulo, naquele momento, compreende a grandeza de Jesus e diz: que queres que eu faça? E começa a mudança. Paulo compreendeu que o ensino de Jesus era para toda a humanidade. Por isso Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. Gentios significava estrangeiros para o povo hebreu. Todo estrangeiro era chamado de gentio pelo povo hebreu. Com Jesus, essa visão do Deus único e de que nós somos o templo, saindo daqueles equívocos do povo hebreu que se considerava o escolhido e rejeitava os demais povos, é que compreendemos que o templo em nós, como o próprio Cristo disse, necessita para ele de fato acontecer, porque somos o templo na medida em que Deus está em nós. Mas para estarmos com Deus, precisamos trabalhar para a edificação do reino de Deus em nossos corações. Voltando ao ponto em que estávamos, quando Jesus dizia que veio edificar o reino de Deus na terra, eles achavam que Jesus veio reconhecer o terreno e viriam depois os exércitos desse soberano para dominar os romanos e ele então seria o rei. Daí a sogra de Pedro estimulava Pedro a pedir uma boa posição no reino quando o reino se instalasse. E Pedro, ele não tinha coragem. Embora não compreendessem tudo que Jesus falasse, aliás, compreendiam um pouco o que Jesus falava, eles tinham um respeito profundo por Jesus. Imaginemos quem teve a oportunidade de conviver, ainda que um pouco, com Chico Xavier, com Eurípides Barçanufo, com Divaldo Franco. A gente sentia uma energia, um bem-estar na presença deles. Imagina estar próximo a Jesus. Ele sentia um respeito profundo, embora não compreendesse muita coisa que Jesus falava. Mas Pedro não tinha coragem de falar isso com Jesus, pediu uma boa posição no reino. Tentando encontrar um caminho para chegar a esse ponto, ele
pergunta a Jesus: quando o reino de Deus vai se instalar? Ele queria ir desenvolvendo uma ordem de ideias para até chegar num ponto em que ele pudesse, ao menos, sugerir algo para ele ser bem aproveitado no reino de Deus instalado na terra. E Jesus, olhando para ele, Pedro, e para os discípulos, porque Pedro fez essa pergunta, ele não tinha coragem de perguntar sozinho, ele perguntou no meio dos discípulos: quando vai se instalar o reino de Deus na terra? E Jesus, olhando para ele, para os demais, disse: olhe e não verá ele chegar. Escute e não ouvirá ele chegar. Ninguém dirá: o reino de Deus está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. Eu gosto sempre de falar isso. Emmanuel, lá pelos anos 40, através de Chico Xavier, disse: atrevemo-nos a acrescentar ao ensino do Divino Mestre, porque ele disse que o reino de Deus está dentro de nós, o inferno também. O céu e o inferno são construções que fazemos para nós mesmos dentro de nós. Joana de Ângeles, abordando essa mesma passagem, através de Divaldo Franco, diz: nós somos livres, metaforicamente falando, para criar asas e voar, ou para cortar as próprias pernas e rastejar. A escolha é nossa. Então, o tempo do Deus vivo, e nós só o reconhecemos como Deus vivo quando começarmos a implantar o reino de Deus dentro de nós. Até lá, vira uma frase que para nós não tem um significado verdadeiro, porque não estamos em sintonia com a divindade. Para chegarmos a uma sintonia plena com a humanidade, vamos levar muito tempo ainda. Mas, para começarmos a sentir essa conexão com a divindade, estamos prontos para fazer isso. Depende de nós, pode ser agora. E quando esse reino de Deus começa a instalar em nós, o tempo da divindade dentro de nós começa a se revelar para nós. E o que muda com isso? Imaginemos que a gente se esforça e começamos a viver mais próximo das leis divinas. Um estagiário é um aluno que está estudando e para ele aprender na prática a profissão para a qual ele está se qualificando, ele vai trabalhar numa empresa. Ele ainda é estagiário. Ele não tem consciência plena. Ele não sabe se comportar como um profissional já formado, como um profissional já experiente naquela área. Ele vai cometendo erros, mas ele começa a compreender a profissão que ele abraçou. Nós somos, no começo da instalação do reino de Deus dentro de nós somos o estagiário. Mas isso vem acompanhado de uma sensação de paz profunda. Eu perguntei a diversos espíritos qual era a sensação dessa instalação, início da instalação do reino de Deus dentro de nós. E todos disseram: a paz. Aí teve um que disse: a paz verdadeira. Porque às vezes a paz vem de uma ilusão. Você acha que você está em paz
porque ainda não veio a consequência do ato que você praticou. Você praticou um ato achando que aquilo ia te levar a uma situação boa, agradável, de sucesso. Mas como essa sensação ainda não veio, a consequência do ato que você praticou, você acha que já começou a viver esse estado de paz. Aí vem uma paz ilusória. Logo ela vai ser desfeita. Essa paz verdadeira vem da vinculação a valores verdadeiros, que são valores superiores. Então, para sermos templo do Deus vivo, precisamos trabalhar na edificação do reino de Deus em nós. Agora, eu só posso falar isso para vocês filosoficamente. Sabe por quê? O que não se tem é desconhecido. Eu não consigo sentir o que é essa paz que vem da vinculação superior às leis da divindade, à convivência com Cristo interior, sem estar vivenciando isso. É como se eu fosse falar para você do sabor de um alimento ou de um doce, um alimento qualquer, que você nunca experimentou. Eu só posso ir falando para você que aquilo é bom, que aquilo é muito, você vai gostar bastante, mas você não sente ainda o gosto, porque você nunca experimentou aquele alimento. Há necessidade de você primeiro acreditar nisso, pelos enviados que vieram com essa missão, o Cristo. Haroldo Dutra, nos seus estudos, ele desenvolveu uma coisa interessante que já era conhecido, mas ele fez uma abordagem muito boa. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, fez a graduação dos espíritos, né? Desde espíritos lá no início, espíritos muito rudes, embrutecidos, até chegar à condição de começar a exteriorizar o seu pensamento, as suas emoções caracterizadas por paixões, e vai evoluindo espíritos imperfeitos em diversas gradações. Aliás, uma vez eu dei para uma amiga de presente o Livro dos Espíritos no aniversário dela. Ela ficava se questionando o que eu sou, porque ela era diretora lá na Assembleia e ela era muito rígida, mas ela era muito aberta em outros pontos. Ela queria saber o que ela era. Aí eu dei para ela de presente o Livro dos Espíritos e falei, olha lá na escala espírita. Alguns dias depois eu estive com ela e perguntei, e aí, você leu? Li. Gostou? Detestei. Por quê? Porque eu olhei as características dos espíritos imperfeitos e eu tenho todas as características. Eu sou imperfeito em tudo. Pois é. Mas o livro do Kardec, na gradação, na hierarquia dos espíritos, a hierarquia moral, ele para em espíritos puros. Espíritos puros são aqueles espíritos onde o mal já não existe. Está acabando o tempo, não é? Falou 6. Seis. Os espíritos puros são aqueles que atingiram o pleno conhecimento e o mal já não tem qualquer guarida em seus corações. E, na verdade, esses espíritos puros continuam numa escala evolutiva maior do que as escalas anteriores, até chegar a uma condição de Cristo. São os espíritos crísticos, que têm também uma graduação entre eles,
que vai mostrando que a evolução é uma tarefa de eternidade. Então, nós que estamos numa condição evolutiva, buscando transitar para um mundo em que o mal predomina, o bem existe, mas o mal sobrepuja, para uma nova condição em que o bem já sobrepuja o mal. O mal vai continuar a existir para nós, mas o bem já é superior ao mal. Para transitarmos nessa mudança, precisamos edificar o reino de Deus em nossos corações, fazendo com que percebamos que somos o templo do Deus vivo, que se torna real quando nós começamos a perceber. Deus está conosco sempre. Em qualquer circunstância, Deus está conosco. Nós estamos com Ele? Depende. Perante a Suprema Justiça, já dissemos isso no início e vamos repetir, todos fruímos dos mesmos direitos. Todos somos iguais. Não existe ninguém superior a ele. Mas o que nos diferencia uns dos outros é nossa conduta diante da vida. Isso nos diferencia. E dentro desse processo, eu me lembro de uma coisa que eu fiquei emocionado a primeira vez que eu ouvi. Chico disse isso, Chico Xavier disse isso lá pelos anos 40, fim dos anos 40. Ele disse, Emmanuel me diz que os nossos irmãos dos países mais adiantados podem estar 50 ou 60, até 80 anos mais avançados do que nós em termos de tecnologia, em termos científicos. Mas o Brasil está 250 anos mais à frente deles em termos espirituais. Aproveitemos essa condição do nosso país para transformar o nosso interior, para sermos de fato o templo do Deus vivo. A paz, a plenitude, a consciência tranquila depende disso. Vamos parar por aqui. Obrigado. Luiz, muito bom. Eu imaginei que eu ia aprender e aprendi de fato. Né? Porque dentro de nós, então, tem tanto o céu quanto o inferno. E cabe eu escolher para onde que eu vou. Porque o templo de Deus, ele estando dentro de nós, vai depender muito da nossa moral. E o que seria moral? Porque nós conhecemos o que é o certo e o que é errado. É óbvio que a gente não vai sair daqui já sempre na plenitude. E não tem esperança de Deus sair dessa plenitude hoje. Mas o povo que eu fizer hoje, já vai me trazer a paz. E essa paz que o Luiz falou, fechando. Que a paz dentro de nós é o que vai ser a maior gratificação da gente poder fazer o bem. Né? E agora a gente vai mudar, e obrigado, tá, Luiz? E a gente vai mudar o assunto agora para poder... Vou fazer a prece primeiro. Ah, tá. A Fernanda vai pedir para fazer a prece primeiro, sim. Então vamos fazer a prece e agora vamos fazer diferente. A gente não fechou os olhos para poder conectar, então agora a gente vai fechar os olhos para além de conectar, para poder buscar na nossa reflexão, na nossa mente, o aprendizado, porque isso vai fazer conosco que a gente consiga trazer essa paz. Porque a paz depende de nós, depende da nossa reforma íntima, né? Então, nessa prece eu vou pedir aos nossos espíritos superiores que nos auxiliam para que tragam energia e nos levem do nosso sono físico às escolas espirituais, onde que a gente pode estar aprendendo mais e continuando com esse estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje e nos perdoa pelas nossas ofensas, assim como nós também devemos perdoar os nossos ofensores.
Não nos deixes cair em tentação e nos livres do mal. Porque teu poder, o reino e a glória, para todos sempre, que assim seja. Graças a Deus.